Qual é a diferença entre romance e novela na literatura? É sobre isso que a gente vai falar nesse cafezinho aqui de hoje. E aí, que tal um café? Oi, para quem não me conhece, eu sou a Nath e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre romance e novela. E eu vou estar bem embasada neste livro aqui, que é Escrever Ficção, do Luiz Antônio de Assis Brasil, tá? O Luiz Antônio de Assis Brasil é um grande estudioso, né, das letras, e é muita coisa que eu falar aqui tá aqui nesse livro, que inclusive o link tá na descrição para quem quiser, e eu indico muito para você que trabalha com escrita ou que realmente só vê a escrita como um hobby, mas quer melhorar na escrita, quer estudar escrita, esse é um ótimo livro que eu indico vocês lerem. Então, sempre quando a gente começa aí no mundo da literatura, aparece, né, a palavra novela, a palavra romance, e pode ser que a gente não tenha ainda consciência no início da carreira do que é o que a gente escreveu, né? Será que o que eu escrevi é um romance? Será que o que eu escrevi é uma novela? E é importante a gente saber disso. Acaba afetando todo o processo de escrita. Infelizmente, assim, o público ainda não tem a noção da novela, né? Então, quando a gente vai vender o livro, eu, por exemplo, vendo os meus livros como romances, mas eu sei que eles não são romances, eles são novelas, tá? Menos Matérias do Coração, que é um romance, mas já a gente chega aí. Só que, se eu vendesse como novela, o grande público não sabe essa diferença entre romance e novela. Então, seria mais difícil de vender. Por isso que eu falo que é romance, porque é mais longo que o conto, né? O conto já é algo que o grande público já tem uma noção do que seja, então é mais fácil de explicar se é um conto ou um romance. Quer falar romance? Então é longo, né? Mas a gente vai ver que não é muito essa diferença. O principal ponto que vai diferenciar a novela do romance é o número de conflitos que a gente vai ver naquela história. A novela, ela tem um conflito único, enquanto o romance vai ter vários conflitos interligados por um tema, tá? Então, vamos pegar uma novela, né? Uma novela, como ela vai ter esse único conflito, ela vai precisar quê? De poucos personagens participando desse conflito. Então, a gente vai ver novelas com o quê? Um personagem, às vezes, né? O protagonista, e aí a gente vai ter o personagem principal e alguns personagens ali que ajudam esse personagem principal a resolver esse conflito. Outra coisa importante na novela é que tenha um final relevante, né? Uma coisa memorável, algo que realmente feche aquela história de forma única, de forma ali memorável para o leitor. Se a gente pegar todos esses pontos, que é um único conflito, poucos personagens envolvidos nesse conflito, né? Um final que fecha a história, a gente acaba tendo uma história mais curta do que o romance. Por quê? Porque são poucos elementos que a gente vai contar. Por isso, normalmente se fala que a novela é mais curta que o romance. Mas essa não é uma boa característica, né? Não é uma característica assim oficial para falar o que é novela e o que é romance, assim, ser curto ou ser longo, isso vai depender muito desse escritor, desse estilo, dessa escrita, da própria história. A questão realmente está no conflito e no número de personagens. Então, novela, um conflito com poucos personagens. Agora, se a gente já vai lá para o romance, a gente, né, tem vários conflitos, como eu falei, interligados por um tema. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que existe esse tema. E aí é como se existissem várias novelas em volta deste tema, né? Porque a gente vai ter um personagem lidando com um certo conflito aqui, um personagem lidando com um certo conflito aqui, outro ali, né? Então, assim, você pode ter diversos, né, conflitos interligados por este tema. Mas é aquilo também, se você resolveu escrever um romance, não adianta você começar a criar infinitos conflitos e infinitos núcleos, vamos dizer assim, nesse romance só para que ele fique mais longo, sabe? É importante que todos façam sentido e que todos tenham o seu motivo de estar ali. E fazendo ali um comparativo, a novela literária, ela está muito mais ligada ao filme, longa-metragem, né, que conta a história de um personagem e de um conflito principal que vai ser resolvido até o fim do filme,
E o romance literário está muito mais ligado à novela, né, telenovela brasileira, que a gente vê ali que tem um tema central e tem um conflito central, mas que a gente tem diversos núcleos com seus devidos conflitos em volta, né? A gente sempre vê o núcleo da comédia, tem o núcleo ali que é um núcleo secundário, tem um núcleo de romance, e tem ali o conflito central das novelas, né? Quando a gente fala de novela, é a novela brasileira. Então esses dois comparativos são legais para a gente conseguir entender melhor essa questão do conflito único e diversos conflitos. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de novela e de romance, inclusive para vocês verem a diferença de tamanho que não é tão importante assim quanto a diferença ali conceitual entre essas duas coisas. O primeiro que eu quero falar é A Filha Perdida, da Helena Ferrante, né? Que eu já falei dele em outro vídeo aqui. Inclusive comparei ele com o filme. E ele é uma novela, tá? Por que ele é uma novela? Porque a gente tem um único conflito, que é basicamente a viagem, né, da moça aqui, da personagem principal. A gente tem poucos personagens. A gente tem a Leda. Tipo, ela é a personagem principal e acaba que existem outros personagens que vão adentrando neste conflito. Vocês vejam que é um livro curto, ele tem 170 páginas por aí e é uma novela, tá? Outra novela, como eu disse, Os Ares de Luísa é uma novela, apesar de eu vender como romance para ser mais fácil para o leitor leigo, mas é uma novela, tá? A gente segue a Luísa e o conflito da Luísa em ir para a lua de mel sozinha, já que ela terminou com o noivo, tá? Então a gente segue este único conflito, a gente conhece outros personagens ali que estão envolvidos neste conflito, mas é um único conflito e é somente ele que a gente vai perseguir. E a Luísa, né? É um conflito ali da Luísa e ponto. A gente não vai ver outras histórias ocorrendo junto com ele. Agora, o Grande Gatsby, ele, apesar de curto, olha, vou até ver, ele é um livro de bolso e tem 200 páginas, tá? Imagina como livro grande, né? Ele teria aquele, só 150 páginas por causa da diagramação. O Grande Gatsby, apesar de curto, é um romance, porque a gente já vai ver 2 conflitos, acho que 3 até conflitos, que é o do Gatsby, né? O do narrador, que é o Carraway, eu não lembro o nome dele, e o da Daisy, né? Então a gente vai ver esses 3 conflitos aí, tanto internos quanto externos. Por isso ele é um romance, ele é ligado por um tema e tem vários conflitos. E o outro romance que eu trouxe de exemplo é Tieta do Agreste, do Jorge Amado, que esse tem lá as suas 600 páginas, porque realmente ele conta muitas histórias aqui, tá? A gente tem a história da Tieta, né, que é a nossa personagem principal, mas a gente tem a história de várias outras personagens contadas com detalhes, cada uma com o seu conflito, e todas interligadas por essa mulher, né, por essa personagem principal que é a Tieta. Inclusive, né, Tieta virou uma telenovela, né, muito bom, inclusive, acho que já falei aqui algumas vezes dela, né, que eu adoro, acho que é a minha novela favorita, assim, da TV brasileira, e tinha o quê? Material para ser uma telenovela, porque é realmente um romance, né? Muitas histórias sendo contadas em um único livro. E aí a gente pode ver a diferença entre esses 2 romances, né? A gente tem aqui um romance que é curto e um romance que é longo. Mas isso não torna eles outra coisa que não é um romance. Aqui a gente tem 2 novelas curtas, né, de 200 páginas. Mas existem novelas de 300 páginas, de 400 páginas. Então, apesar de ser mais fácil falar que novela é curta e romance é longo, não é bem assim, né, que acontece. A gente tem ali muitas coisas por trás. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vou convidar vocês para continuarem este cafezinho comigo aqui nos comentários, dando um exemplo de uma novela que você gosta muito e de um romance que você gosta muito. Deixa aqui nos comentários para mim, inclusive como uma indicação de leitura para todo mundo que chegar aqui. E a gente se vê na próxima.